Segunda aula, processos de eletrização. Costumamos eletrizar os objetos, até mesmo sem perceber. Por exemplo, quando passamos uma flanela nos móveis, penteamos os cabelos, limpamos os para-brisas do carro com um pano ou papel, enxugamos as mãos com papel toalha, etc. Vimos que os corpos eletricamente neutros possuem carga positiva igual à negativa. Assim, quando retiramos elétrons de um corpo neutro ou lhe fornecemos elétrons, ele fica eletricamente carregado positiva ou negativamente. Existem vários processos para eletrizar um corpo. Vamos estudar 3 processos. Eletrização por contato. Consideremos 2 corpos condutores. Um neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, e um com carga elétrica, por exemplo, negativa, número de elétrons maior que o número de prótons. Ao colocarmos o condutor eletrizado em contato com o condutor neutro, parte dos elétrons em excesso do condutor eletrizado se transfere para o neutro, de modo que, ao serem separados, o corpo inicialmente neutro fica eletrizado. Observe a representação a seguir. Corpo carregado negativamente, o corpo A, e o corpo neutro, o corpo B. A carga de A é igual a menos 8E e a carga de B igual a 0. Os corpos A e B são colocados em contato. Após um tempo, A e B são separados. Veja a nova configuração das cargas elétricas em cada corpo. A carga de A, após o contato, se torna menos 5E, enquanto que a carga do B após o contato, ela fica menos 3E. Observem que a carga elétrica total se conserva. Antes do contato, a carga elétrica total era de menos 8E. Após o contato, a carga elétrica total continua menos 8E. Verifique que A e B ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal e que a carga total inicial de A e B, que é A mais que B, é igual à carga total final, que é A' mais que B'. Fato garantido pelo princípio de conservação das cargas elétricas. Observamos ainda que, se os condutores forem idênticos, ficarão com a mesma quantidade de cargas. No exemplo, consideramos um condutor carregado negativamente. Mas se, ao contrário, tivermos um condutor neutro e o outro eletrizado positivamente, depois do contato, ambos ficarão eletrizados com cargas positivas. Como um corpo carregado positivamente tem deficiência de elétrons em relação ao número de prótons, os elétrons do corpo neutro são transferidos para o corpo carregado. Assim, não existe
redistribuição de cargas positivas, prótons, já que os prótons fazem parte do núcleo. Corpo carregado positivamente, o corpo A. E corpo neutro, o corpo B. Os corpos A e B são colocados em contato. Após um tempo, A e B são retirados do contato. Veja a nova configuração das cargas elétricas em cada corpo. Eletrização por atrito. Podemos observar que dois corpos de naturezas diferentes, ao serem atritados, ficam eletrizados. Durante o contato esfregaço entre os corpos, há transferência de elétrons de um corpo para outro. Por exemplo, quando você passa uma flanela em um objeto de vidro, ocorre uma transferência de elétrons do vidro para a flanela. E os dois corpos ficam carregados com cargas de módulos iguais, porém de sinais contrários. A flanela e a jarra de vidro, dois corpos neutros. Ocorre o esfregaço. Posteriormente, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários. Pelo atrito, um corpo recebe ou perde elétrons, dependendo de sua constituição. Um corpo que perde ou cede elétrons fica sempre eletrizado positivamente, enquanto um corpo que recebe elétrons fica eletrizado negativamente. O quadro ao lado, chamado série triboelétrica, relaciona materiais que recebem ou perdem elétrons quando atritados uns com outros. Nele, o material que vem antes perde elétrons para o material posterior. Vale lembrar que não é o fato de atritar ou friccionar que eletriza os componentes, mas o simples fato de haver maior contato entre os materiais. Se atritarmos dois bastões de borracha, ebonite com lã, eles adquirem a mesma carga elétrica negativa e se repelem quando aproximados um do outro. Se atritarmos um bastão de borracha e outro de vidro com lã, eles adquirem cargas de sinais contrários e se atraem quando aproximados. Eletrização por indução. Consideremos, por exemplo, um corpo eletrizado negativamente, que chamaremos de indutor, e outro corpo inicialmente neutro, que chamaremos de induzido. A princípio, esses dois corpos estão suficientemente separados para que o corpo eletrizado não exerça influência sobre o condutor neutro. Ao serem aproximados, o corpo eletrizado induz, provoca
a separação das cargas no corpo neutro, repelindo os elétrons para a face mais distante, como indica a figura 1 a seguir. Essa separação é temporária e só ocorre durante o tempo em que o corpo indutor estiver em uma região próxima do corpo neutro. Entretanto, se na presença do indutor carregado negativamente, o corpo induzido for ligado à Terra, os elétrons repelidos escoam em direção a ela, ficando o corpo induzido com falta de elétrons e, portanto, eletrizado positivamente, como mostra a figura 2. Desfazendo-se o aterramento e afastando-se o indutor, exatamente nessa ordem, teremos o corpo inicialmente neutro carregado com cargas de sinal contrário às do indutor. Figura 3. A figura 1, temos o corpo indutor e o corpo induzido. E há uma aproximação, não há um contato, há uma aproximação entre eles. Na figura 2, o corpo induzido é ligado à Terra através do fio terra. E o excesso de elétrons do corpo induzido escoa para a Terra. Na figura 3, mostra o corpo induzido após o fio terra ser desconectado da Terra. Pare e pense. Pente eletrizado atraindo pedaços de papel. Uma situação curiosa ocorre quando um pente de plástico é atritado em uma flanela e, em seguida, é colocado próximo de pedacinhos de papel. O pente atrai os papeizinhos. Como é possível um corpo atrair o outro? Quando falamos em ligar a Terra ou aterrar, significa colocar um condutor menor em contato com outro maior, grande o suficiente para que o menor ceda ou receba qualquer quantidade de elétrons. No caso de o corpo indutor ser eletrizado positivamente, no corpo induzido, os elétrons tendem a ser atraídos para a face mais próxima do indutor, gerando também uma separação de cargas elétricas. Figura 4. Com o aterramento, o corpo induzido recebe elétrons, ficando com excesso de elétrons. Figura 5. Desfazendo-se o aterramento e afastando-se o indutor, teremos o corpo inicialmente neutro carregado negativamente, ou seja, também com cargas de sinal contrário às do indutor. Figura 6. Ao aproximarmos um corpo eletrizado de outro constituído de material isolante,
não ocorre indução, pois os elétrons não possuem liberdade de movimento entre os átomos ou moléculas. Entretanto, pode ocorrer uma reorganização das cargas no interior desses átomos e moléculas, fazendo que cada uma dessas unidades apresente uma pequena diferença de cargas. Quando isso ocorre em todos os átomos ou moléculas de um corpo isolante, dizemos que ele está polarizado. Isso acontece, por exemplo, quando aproximamos um pente eletrizado de pedacinhos de papel ou isopor. Cada molécula desses materiais fica reorganizada, deixando o corpo polarizado. Nele, a parte mais próxima do indutor apresenta excesso de carga contrária à do indutor, ocorrendo também a atração eletrostática. Exercício resolvido. Exercício de número 3. Tem-se 3 esferas condutoras idênticas, A, B e C. Inicialmente, a esfera A tem carga elétrica QA igual a 12 microcoulomb. E as esferas B e C estão neutras. Determine as cargas das esferas quando, item A, as 3 esferas são colocadas simultaneamente em contato. Item B, A é colocada em contato com B e, em seguida, A é colocada separadamente em contato com C. Solução. Para o item A, como as esferas são idênticas, as cargas se distribuem uniformemente. Após o contato, a carga total inicial QA, que é igual a 12 microcoulombs, se divide igualmente pelas 3 esferas. E temos QA', que é igual a QB', que é igual a QC', que é igual a 12 dividido por 3 microcoulomb. QA', que é igual a QB', que é igual a QC', que é igual a 4 microcoulomb. Vamos para o item B. Em contato com B, a carga original de A se distribui igualmente entre A e B. QA' é igual a QB', que é igual a 12 dividido por 2 microcoulomb. QA', que é igual a QB', que é igual a 6 microcoulomb. Colocada posteriormente em contato com C, sua carga QA', que é igual a 6 microcoulomb, se divide igualmente entre ela e C. QA' é igual a QC', que é igual a 6 dividido por 2 microcoulomb. QA' é igual a QC', que é igual a 3 microcoulomb. E QB' é igual a 6 microcoulomb.